O que é poder de compra? Poder de compra é a quantidade de bens e serviços que você consegue adquirir com seu salário. Não é quanto você ganha, é quanto a sua vida e o seu tempo conseguem comprar. Se você ganha mais, mas os preços sobem rápido, você não ficou mais rico. Você ficou mais pobre. E isso afeta tudo: o que você come, onde você mora, o carro que você dirige, o celular que você usa, quanto você consegue poupar e investir e quanto tempo você precisa trabalhar para conquistar qualquer coisa. E a parte mais importante do poder de compra é que ele não é determinado só pelo seu esforço. Ele é determinado por produtividade da economia, estabilidade da moeda, carga tributária, ambiente regulatório e pelo tamanho da intervenção do Estado na atividade econômica. E se todos esses fatores citados começarem a falhar ou forem mal feitos, o seu tempo começa a valer menos. E é exatamente isso que aconteceu no Brasil. E eu peguei uns exemplos aqui para explicar para você como o nosso poder de compra foi destruído ao longo de vários anos, várias políticas imbecis e intervencionistas. E vamos pegar aqui esse exemplo que eu vi recentemente na internet. Um Honda Civic Touring, ele 0 km em 2021 aqui no Brasil, custava cerca de R$146 mil. Hoje, em 2026, um usado com 100 mil quilômetros custa cerca de R$150 mil. Além dele não desvalorizar, ele ficou mais caro e não faz o menor sentido. Isso é sintoma de moeda fraca, distorção de mercado e inflação acumulada ao longo dos anos. E só para você entender o tamanho do buraco que a gente se enfiou, vou pegar um país de primeiro mundo aqui, os Estados Unidos. Lá em 2021, esse mesmo carro 0 km custava cerca de US$28 mil. E em 2026, um usado, aproximadamente US$22 mil. Lá ele já era mais barato e ainda seguiu o curso normal, que é o da desvalorização ao longo dos anos, como deveria ser com qualquer carro em qualquer país. Isso sim é normalidade econômica, mas aqui não, aqui valorizou, isso é distorção. E isso aqui é o que vai deixar o cenário ainda mais bizarro. Lá nos Estados Unidos, o pior salário mínimo possível é o de US$7,25 por hora. Aqui no Brasil, o pior salário mínimo possível é de 7,37 por hora. Para comprar um Civic Zero lá em 2021 nos Estados Unidos, um americano médio gastaria cerca de 2 anos de trabalho. Ou seja, ele precisaria trabalhar 2 anos para comprar esse Civic Zero 2021. Aqui no Brasil, esse cara precisa trabalhar cerca de 9 anos para comprar o mesmo carro. E se ele for comprar hoje, em 2026, valorizado, chegamos a 10 anos. O mesmo carro, o mesmo modelo, no mesmo planeta Terra, mas numa economia completamente diferente. É simplesmente absurdo. E isso acontece para tudo. Pode ser para um celular novo. Eu podia pegar o exemplo do iPhone aqui, por exemplo, do iPhone, ele custa US$1.200 lá e um americano precisaria de cerca de 21 dias úteis de trabalho para comprar um iPhone. O lançamento mais top de linha. Já aqui no Brasil, ele precisa de mais de 6 meses. É simplesmente surreal. Até mesmo algo básico, como a moradia, aqui no Brasil, um aluguel tranquilamente, ele ocupa mais de 50% da renda de um trabalhador. E em várias cidades americanas, o aluguel gira em torno de 30%, o que ainda é alto, mas ainda é muito mais baixo do que aqui. Entende como o poder de compra pode destruir a vida de um cidadão? Só pelo fato dele ter nascido no país errado. E o que muitas pessoas insistem em não entender é que isso é causado pelo próprio Estado. Porque quando a gente vê preços muito elevados, coisas extremamente caras, a gente costuma culpar o empresário, a culpar a ganância das pessoas, né? Porque nós fomos doutrinados assim ao longo dos anos, com escola, mídia, enfim. E muita gente não percebe que a economia, para ela funcionar, ela precisa de 3 pilares básicos, que seria o capital físico, o capital humano e a produtividade. Tudo isso tem que andar bem. Só que no Brasil, esses 3 pilares eles estão praticamente estagnados, principalmente o da produtividade. Porque quando a produtividade cresce, os salários reais sobem, o poder de compra aumenta e a moeda se fortalece. Mas quando a produtividade trava, o salário praticamente nem cresce, o preço sobe, a moeda perde valor e o seu tempo de vida ele acaba valendo muito menos. E como se conserta isso? É aí que vem a parte mais desanimadora desse vídeo. A produtividade ela não cresce em ambiente sufocado, com carga tributária elevada, complexidade regulatória, insegurança jurídica, protecionismo e um Estado extremamente caro. Tudo isso aumenta o custo, e o custo sempre é repassado. Alguma semelhança aqui com o Brasil? Pois é. Intervenção excessiva gera distorção, e distorção gera ineficiência, e ineficiência gera o nosso empobrecimento. Não é nenhuma ideologia, é apenas matemática econômica.